Eu quero convidar você, meu querido, a abrir o Salmo 32. Nós vamos ler apenas um versículo do Salmo 32. É o texto da nossa meditação nessa manhã. E eu convido você a se colocar de pé mais uma vez, para que possamos, assim, ler a palavra do Senhor todos juntos. Salmo 32, e nós vamos ler o versículo 8. Esse é um salmo que costumeiramente é lido aqui nas liturgias do culto, meu irmão, porque ele fala da bem-aventurança do perdão, não é verdade? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. E, meu querido, o Salmo 32 também fala da alegria de receber esse perdão da parte de Deus, contemplar essa misericórdia. Mas, no meio de tudo isso, no versículo 8 especificamente, eu quero convidar você a ler comigo o que diz a palavra do Senhor. Vamos juntos? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Mais uma vez. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Amém. Pode sentar, meu querido. Meu amado irmão, se existe algo que pode resumir um pouco do que vamos falar nessa manhã, é aquela expressão de Jesus quando ele declara: homens de pequena fé. Ele pergunta para o seu discípulo: por quê? Por que vocês duvidam? A gente vê as grandezas de Deus no passado, na história, na Bíblia. A gente vê as grandezas de Deus no presente, na nossa família, na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente lê e ouve e percebemos toda essa realidade na escola dominical, no culto, nos encontros da igreja, e somos literalmente bombardeados, irmão, pelo conhecimento da palavra de Deus, onde reconhecemos: Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Cantamos como foi cantado aqui: exaltado é, exaltado é. E mais uma vez dizemos: exaltado é. Mas, meu irmão, quando nós saímos por aquela porta, nos deparamos com algumas dificuldades da vida, não é verdade? As coisas parecem que não acontecem conforme, entre aspas, as promessas de Deus. Deus prometeu tantas coisas e no dia a dia parece que elas não se realizam. Às vezes ouvimos um gritante silêncio. É como se Deus não tivesse preocupado com a gente. E se você ainda não percebeu isso, a resposta é muito simples. Quantas vezes talvez você se deparou com uma circunstância onde você simplesmente se perguntou: como saber o caminho que devo seguir? Quantas vezes você viveu uma situação onde você simplesmente se perguntou: qual é a direção que eu devo tomar? E a melhor de todas: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Isso nos mostra, meu irmão, o quão pequenos somos, o quão a nossa fé é frágil. Porque precisamos ver, precisamos sentir, precisamos pegar, precisa ser palpável para nós, para entendermos que Deus está agindo. Mas a grande verdade, meu irmão, é que mesmo no aparente silêncio de Deus, Ele está. Ele é. Ele faz. Mas somos homens de pequena fé e duvidamos. Então, quando queremos saber se devemos ir de lá para cá, quando sabemos que devemos tomar uma decisão muito importante para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso trabalho, para a nossa vida, meu irmão, ficamos nos perguntando qual é a vontade de Deus e muitas vezes pedimos sinais, porque precisamos ter algo palpável. E é nessa hora, meu querido, que muitos profetas do novo tempo logram êxito. Porque são aqueles que olham nos seus olhos, pegam na sua mão e dizem seu nome, seu sobrenome, o nome do seu avô, da sua avó, a sua data de nascimento, o seu CPF. Falam o seu IT number, não é verdade? Falam tudo.
revelam tudo, e é tão palpável, é tão vivo, é tão claro, é tão absoluto, que você diz, é Deus, só pode ser Deus, e você abraça isso, meu irmão, porque você é alguém de pequena fé, você precisa pegar algo palpável para crer, e muitas vezes, meu irmão, nessa questão tão real, há engano. Há um ser poderoso por trás, que não se chama Yahvé, mas Satã, o diabo, e você é muitas vezes enganado. Então, irmão, é importante que nessa manhã você olhe para a palavra de Deus mais uma vez, e entenda como você pode buscar a orientação divina para a sua vida. As perguntas virão, sempre virão, porque nós somos pequenos. Mas a grande verdade é que Deus, Ele está pronto a te ensinar mais uma vez como buscar a sua orientação. Como saber a resposta para todas essas perguntas, sem necessariamente passar pelo engano. Por aquilo que não procede dele, mas pela verdade. E quanto exemplo, irmão, quanto exemplo nós poderíamos trazer? Poderia trazer exemplos pessoais da minha vida, certamente poderia trazer exemplos pessoais da vida de outros irmãos, mas eu queria que você pensasse talvez em alguém que nos é comum. Que há pouco tempo falamos acerca de Martinho Lutero. Você lembra de Martinho Lutero? Você lembra do 31 de outubro? Você lembra das 95 teses? Você lembra de tudo isso, imagino eu. Você lembra que o justo viverá pela fé. Mas houve um tempo que Lutero não sabia exatamente o que Deus faria através da vida dele. Nós olhamos para o passado e contemplamos tudo o que ocorreu, mas houve um tempo na vida dele que ele não tinha certeza das coisas que sucederiam quando ele afixou aquelas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Então, em um determinado momento da sua história, falando sobre essa realidade, ele declarou, eu não sei quais são os caminhos de Deus para a minha vida, mas eu conheço o meu guia. E é interessante essa frase de Lutero, porque ao mesmo tempo ela reflete e nos coloca numa posição de verdadeiramente não conhecer aquilo que está alto demais para conhecermos. Afinal, diz o Senhor, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, é claro, muitas vezes não conheceremos os caminhos de Deus, não conheceremos a vontade claramente de Deus, mas Lutero, ele tem algo a que se agarrar. Ele tem algo onde ele pode colocar a sua fé. Ele conhece o guia. Ele conhece aquele que faz todos os caminhos aplanados. Ele conhece aquele que traz à existência as coisas que não existem, e para ele isso é suficiente. Porque esse Deus que é revelado na Escritura, Ele é tão santo, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, Ele é tão grandioso, que Ele olha para o seu povo com uma pequena fé e cuida deles, trata deles, os conduz, os leva, meu querido irmão, não para o vale da sombra da morte, mas para os pastos verdejantes, para junto das águas de descanso, onde a sua alma será refrigerada, meu querido, onde você terá o aprazível, a certeza aprazível da vontade de Deus para você. Então Lutero, como eu, como você, não conhecia os caminhos de Deus, mas ele conhecia o guia. E se há 500 anos, há quase 500 anos atrás, Lutero tinha essa fé, pode ter certeza, meu querido, que há 3.000 anos atrás, Davi tinha a mesma convicção. Ao que parece, o Supremo Pastor conduz pastores, o Deus Todo-Poderoso conduz seus servos desde o princípio. Ora, se foi assim há 500 anos atrás, se foi assim há 3.000 anos atrás, por que não seria agora?
nesse exato momento da sua vida, meu irmão. O que mudou? Deus mudou? Não. Em Deus não pode haver sombra de variação ou mudança. Ele é o mesmo hoje, como ele foi ontem e o será amanhã. O Deus que conduziu a vida de Lutero é o Deus também que conduz a vida de Davi. Aquele que foi chamado homem, segundo o coração de Deus, conforme a vontade de Deus, para conduzir uma nação tão problemática como Israel, é um homem, meu querido irmão, que escreve no Salmo 32, versículo 8, instruir-te-ei, diz o texto bíblico, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Mas quando você olha para Davi, meu querido, você para um instante e pensa, mas espera. Davi também é um homem de pequena fé. Davi também é um pecador. Davi também é como eu, é como você. Mais uma vez, meu querido, vemos agora essa pequenez. Mas a pequenez em Davi fica mais evidente para nós, porque quando lemos o segundo livro de Samuel, no capítulo 11, no capítulo 2, a gente vê que essa pequenez de Davi, esse estado de pecado, o levou a uma situação muito pior, onde um abismo chamou outro abismo. E nós contemplamos o rei, nós contemplamos o homem, segundo o coração de Deus, adulterar, cometer homicídio, dissimular. E se para tantos, meu irmão, não haveria esperança para tal homem, para Deus usar, porque Deus o confere o chamado ao arrependimento e lhe confere o perdão mediante a sua própria confissão. Então Davi, meu querido, certamente nesse contexto, perdoado por Deus, pequeno que era, ele disse, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele certamente, meu irmão, tem no seu coração esse perdão de Deus e ele escreve. E ele reconhece mais uma vez, conforme a vontade de Deus revelada em sua vida, instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então no momento que ele fala, ele escreve, ele canta esse salmo, meu irmão, e expressa os efeitos do pecado que ele viveu, a confissão que ele realizou, a misericórdia que o apacenta. No momento que ele começa a descrever todas essas questões e realça a bem-aventurança do perdão, ele estabelece para nós, meu irmão, um versículo que pode sintetizar como devemos buscar a orientação divina, como devemos saber o caminho de Deus. No momento de tamanho pecado, no momento de tamanha incerteza do futuro, mesmo desconhecimento do futuro, Davi reconhece, meu querido, a orientação de Deus em sua vida, quando ele diz, instruir-te-ei. Meu querido, Deus orienta o seu povo. Deus orienta a sua igreja. Deus orienta os seus servos. Deus orientou Martinho Lutero. Deus orientou Davi. E Deus me orienta. Deus orienta você, meu querido. E a palavra de Deus diz que Ele orienta porque ela diz, instruir-te-ei. E, meu irmão, esse instruir-te-ei não está dizendo de um conhecimento que você adquire na escola, ou uma instrução qualquer. A palavra instruir-te-ei no contexto hebraico, meu irmão, é uma palavra que nos é definida aqui, nessa manhã, como discernimento. Deus orienta o seu povo, Deus orienta os seus servos, Deus orienta a sua igreja, dando-lhe discernimento. O judeu, meu querido irmão, é muito poético.
E na sua poesia costuma usar palavras para descrever questões tão profundas que mesmo o nosso português não consegue alcançar. Então veja que a instrução não são meras palavras. Veja que a instrução não vem de livros, necessariamente. Mas é uma capacidade dada por Deus para que você, ao olhar para a Escritura, ao olhar o seu relacionamento com Deus, entenda duas questões fundamentais. Aprenda a considerar, aprenda a ponderar. Se você é um leitor da Bíblia, meu irmão, já viu inúmeras vezes, principalmente no contexto de Davi, essa palavra consultar, essa palavra ponderar. Palavras que na sua essência podem ser traduzidas em outros contextos, dentro do contexto de sabedoria e dentro do contexto de prudência. O que eu quero dizer, irmão, é que o sábio, o prudente, aquele que conhece a vontade de Deus, aquele que é orientado por Deus, é aquela pessoa que tem discernimento dado por Deus. Você sabe discernir, meu irmão? Você sabe discernir entre o bem e o mal? Eu me lembro do profeta Oséias. E Oséias, meu querido, ele chama Israel mais uma vez ao arrependimento. Voltem para o Senhor, diz o profeta. Mas quando ele diz no versículo 9 do capítulo 14, quem é sábio que entenda essas coisas? Quando ele diz, quem é prudente que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, e os transgressores neles cairão, ele está colocando justamente essa questão da instrução, do discernimento, do considerar, do ponderar, como um fator determinante para se conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes queremos que Deus faça aquilo que nós devemos fazer, porque Ele nos deu tudo. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu Espírito, e, meu irmão, no convívio da igreja temos toda a capacidade para discernir entre o caminho do Senhor e os caminhos humanos, entre a vontade do Senhor e a minha vontade, entre o que é santo e o que é profano, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, e mesmo assim nos perguntamos dia após dia, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nos falta o discernimento. Davi, meu irmão, esse Davi que confessou seu pecado, é aquele que está revelando para nós que tem o discernimento da sua falta. Ele tem o discernimento do seu pecado, ele tem o seu discernimento da sua santificação, ele tem o discernimento de quem ele é, e muitas vezes nós não sabemos quem somos, irmãos. E nós não sabemos quem somos porque começamos dizendo, eu sou alguém bom, eu sou alguém legal, eu sou gente fina, eu sou top, eu sou incrível. E quando começamos esse discurso, meu irmão, estamos revelando que não temos o mínimo discernimento bíblico acerca de nós, porque se há algo que nós devemos dizer acerca de nós, discernir acerca de nós, é que nós, meus irmãos, somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Tudo começa aqui. Se não começarmos aqui, jamais discerniremos a vontade de Deus. E Davi começou ali. Se você tiver curiosidade, irmão, leia o Salmo 38. Um outro salmo de Davi, mas um salmo que revela o seu pecado. Um salmo onde ele escolhe palavras para descrever esse discernimento que ele tem dele mesmo. E se algo que me chama a atenção no Salmo 38, é quando o rei passa a descrever o discernimento que tem de si. E ele declara, as infectas e purulentas chagas da loucura que me desassossegam. Você consegue perceber, meu irmão, o grau? Ele tenta colocar nas palavras, meu irmão, o estado mais podre que a sua alma está vivendo. Esse discernimento, meu irmão, é só Deus que pode dar. É só o Espírito que pode convencer.
Então, se nós estamos em busca da orientação divina, meu irmão, precisamos saber que tudo começa com discernimento, com essa palavra, com essa expressão, instruir-te-ei. Deus, meu querido irmão, nos orientará em todas as coisas e começará a sua obra em nós, nos dando o discernimento. No próximo trimestre vamos falar de Ezequiel, irmão, na escola dominical. Talvez um dos livros menos lidos na igreja, não é verdade? O profeta Ezequiel, em certo momento do seu ministério, ele é chamado por Deus para trazer uma palavra aos sacerdotes. E uma das palavras que o profeta dá aos sacerdotes naquela reforma do santuário é a seguinte: Deus dizendo aos sacerdotes: vejam, sacerdotes, a meu povo, a Israel, ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, entre discernir entre o mundo e o limpo. Essa era uma das missões do sacerdócio na época de Ezequiel, e com certeza, meu irmão, em toda a Escritura. Deus em todo momento, meu irmão, está querendo nos mostrar essa capacidade de discernir. Então você tem. O Espírito Santo habita em você, irmão? O Espírito Santo habita em você? Você tem discernimento. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você tem discernimento. Você pode conhecer. Você está orientado. O Espírito Santo falará, o Espírito Santo guiará, o Espírito Santo norteará, o Espírito Santo dará a você todo o discernimento para que você possa, meu irmão, saber o que é santo e o que é impuro. O que é limpo e o que é imundo. Se é a vontade de Deus ou se não é a vontade de Deus. Em busca da orientação divina, irmão, Davi lhe declara: instruir-te-ei. E ele declara também: ensinarei o caminho que deve seguir. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Amado irmão, é verdade. Deus é aquele que nos ensina o tempo todo. Mas quando pensamos em ensinar e caminho juntos na mesma frase, qual é o discernimento que temos? O discernimento que temos, meu irmão, é que há muitos caminhos nessa vida. Há caminhos que ao final, meu irmão, são caminhos de morte. Parecem caminhos de vida, mas ao final são caminhos de morte. E muitas vezes andamos por caminhos tortuosos, meu irmão, porque são caminhos largos, são caminhos atrativos. Há outdoors gigantes dizendo: venham por este caminho. Mas o Espírito Santo que em nós está, meu irmão, sabe e fala ao seu coração que o caminho é estreito. O caminho é difícil. O caminho é complicado. E mais uma vez diz: mas nesse caminho, há um caminho. Há um caminho, que também é a verdade, e que também é a vida. Ninguém pode ir ao Pai sem Ele. Ninguém pode ir ao Pai sem Jesus. Mas o exemplo de Jesus, meu irmão, é o exemplo da cruz. O exemplo de Jesus é o tomai cada um a sua cruz e sigam após mim. Portanto, meu irmão, aquele que busca a orientação divina, saiba disso, Deus concede discernimento, mas saiba também disso, Deus concede direcionamento. Mais uma vez, Davi, ele escolhe uma palavra, meu irmão, maravilhosa, para descrever um princípio estabelecido no contexto de guerra. Quem gosta de filmes aí de guerra, né? Às vezes você tem uma torre alta,
E nessa torre alta você tem alguns arqueiros. E via de regra os arqueiros lançam a sua flecha. Às vezes tem um exército gigante, né? Eles lançam aquelas flechas e aquelas flechas alcançam o seu alvo. Mas esse princípio da guerra, meu irmão, é colocado aqui por Davi para usar essa expressão, ensinarei o caminho, como que o caminho de uma flecha. A questão é Deus que direcionará. Nós lançamos com um alvo estabelecido, nós lançamos sabendo para onde estamos indo. Veja, meu irmão, o caminho não é desconhecido, o caminho não é algo que você encontra por acaso, o caminho, meu irmão, não está escondido, o caminho é visível, é claro e é objeto do seu olhar espiritual. Você sabe para onde está indo, você sabe qual é o estabelecido, então você corre para lá, você segue para lá, você faz como o apóstolo Paulo disse. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Meu irmão, Paulo tem todo o direcionamento que precisa, porque ele sabe o alvo, ele sabe para onde ele está indo. E você, meu irmão, também precisa saber para onde você está indo. Qual é o seu caminho, qual é o seu destino, qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo? Meu irmão, só temos apenas um: estar com Cristo Jesus, estar com Deus Todo-Poderoso, como igreja, como povo santo, eleito para todos sempre, para toda a eternidade com Ele, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. A nossa esperança, o nosso caminho, não conduz para as coisas dessa vida, mas conduz para uma pátria superior, conduz para algo superior, um tesouro muito maior do que podemos imaginar, ainda que eu e você não tenhamos visto. Afinal, acho que ninguém aqui esteve no terceiro céu, né? Ainda que você e eu não tenhamos visto, nós sabemos que lá está. E se sabemos que lá está, meu irmão, nós seguimos para lá, confiantes. Davi, meu irmão, está declarando que é isso que o Senhor fará por ele. Ele vai instruí-lo e ele vai ensinar o caminho que ele deve seguir. Esse Davi que discerne de si mesmo ser pecador, esse Davi que sabe de si mesmo ser vacilante, ter uma vontade vacilante, ele sabe que Deus, mesmo nesse vacilamento todo, o guiará a caminhos aplanados. Então, meu irmão, Deus dirigirá todas as coisas, e mesmo o pecado vil, mesmo o pecado vil, não atrapalhará o guiar de Deus da sua vida. Lembra do Salmo 38 mais uma vez? Esse salmo é poético, irmão. E Davi mais uma vez quer descrever o seu pecado. Davi mais uma vez quer descrever quem ele é. E ele diz: faltam-me forças. Ele diz: eu me sinto surdo, eu me sinto mudo, no mundo de ciladas, procurado por meus inimigos, repletos de ódio. Que coisa, irmão. É num contexto como esse, quando você tem todo esse discernimento de que você não é nada e que as circunstâncias parecem ser absurdamente maiores, que você olha para Deus, meu irmão, e Ele dá para você tanto discernimento como direcionamento para que você não se perca, para que você se fortaleça, para que você viva o melhor de Deus. Você se lembra de João Batista, não é verdade? A voz que clama no deserto, aquele que veio antes de Cristo,
aquele que veio anunciando Cristo, aquele que disse, olha, o que vem após mim, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Você lembra de João Batista? Mas se você volta, irmão, anos atrás, e você vê João Batista nascendo, e você vê o seu pai, Zacarias, também sacerdote da casa de Abias, pegando ali o seu filho, e falando acerca daquilo que é estabelecido na vida dele, você tem uma surpresa interessante. Zacarias, conforme o relato de Lucas, meu irmão, lá no versículo 76, 79, ele diz acerca do seu próprio filho, João, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. E quando chega no versículo 79, fala, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aquilo que João Batista nasceu para viver, meu irmão, é essencialmente o que nós também somos. Deus não apenas nos dá todo o direcionamento que nós precisamos nesses caminhos de paz, como Ele nos faz agentes desse caminho de paz. Nós somos aquelas pessoas, meus irmãos, que precisamos olhar para aqueles que ainda não receberam Cristo, não conhecem Cristo, estão longe de Cristo. Precisamos olhar para essas pessoas e sermos os seus profetas, o profeta do Altíssimo, que mostra, que revela no meio das trevas, no meio da sombra da morte, que há um caminho de paz, há um caminho de luz, há Jesus. Ele é real. Jesus, meu irmão. Todo direcionamento é dado para a sua vida, para que você possa dirigir outras pessoas. Não cegos guiando outros cegos, mas aqueles que agora podem ver pela graça, guiando outros para o santo lugar, para a nova Jerusalém, para o novo céu e nova terra, por esse novo e vivo caminho, Jesus. Em busca da orientação divina, irmão. Em busca da orientação divina, Deus ele vai conceder o discernimento. Deus vai conceder todo o direcionamento. E como diz o texto bíblico, sob as minhas vistas te darei conselho. É claro, meu irmão, que nesse sentido, Deus não está falando daquele grupo de presbíteros que administra a igreja, não é verdade? Ainda que eles possam aconselhar. O que o texto está falando, meu irmão, é que literalmente, Deus é aquele que dará todo aconselhamento que o povo precisa, mas a palavra é difícil. Eu sei disso, porque afinal eu sou pastor, e uma coisa que pastor faz demais é aconselhamento. E meu irmão, não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi 4, não foi 100, não foi 200, sei lá quantas vezes, que nós aconselhamos, que nós falamos aquilo que a Bíblia descreve, e ainda assim, as pessoas optam por um caminho diferente da palavra de Deus. Por isso, o jargão popular é o quê? Se conselho fosse bom, né? Então parece que deturpamos o sentido de aconselhamento, meu querido irmão. Mas eu queria que você entendesse aconselhamento dentro do contexto bíblico. Porque o aconselhamento bíblico, o aconselhamento de Deus, meu irmão, é aquele que nós não temos opção. É aquele onde Ele nos mostra a sua orientação e devemos seguir. E o exemplo é muito claro. Afinal de contas, Davi, meu irmão, quando usa a palavra hebraica para aconselhar, ele está falando de um aspecto no sentido de aviso, no sentido de consulta, o que é muito peculiar à sua própria vida. Se você conhece um pouco da vida de Davi, você vai entender o que eu estou falando, onde ele era um homem que buscava sempre o aconselhamento da parte de Deus, ele sempre buscava esse aviso da parte de Deus, para que ele agisse. E meu irmão, lembremos de Keila, não minha esposa, a cidade de Keila. A cidade de Keila, meu irmão, foi uma cidade onde Davi esteve ali num determinado momento da sua vida, registrado no primeiro livro de Samuel, e ele livra essa cidade dos seus opressores.
Mas, meu irmão, o aconselhamento está ali, porque diz a palavra de Deus, consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás. E o versículo 4 mais uma vez diz, então Davi tornou a consultar ao Senhor. A vida do ministério de Davi continua, ele é o rei, ele segue, e mais uma vez agora Davi livra os cativos de Ziclag, dos amalequitas, e diz a palavra de Deus, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esse bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor, persegue-o, e você logrará êxito, e mais uma vez Davi consultou ao Senhor. E meu irmão, chegamos no segundo livro de Samuel, capítulo 2, Davi é aclamado rei de Judá, após a morte do rei Saul, e depois disso o que ele faz? Ele consulta ao Senhor dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu o Senhor, sobe. Perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. E agora, meu irmão, mais uma vez está lá, Davi, diz a palavra do Senhor, numa tarde levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da sua casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa, e Davi tornou a consultar ao Senhor. Não. O texto bíblico diz, Davi mandou chamar. Davi mandou chamar. Irmão, Davi foi aconselhado, avisado por Deus sobre todas as suas decisões. Ele consultava, esse é o mesmo verbo que aparece no Salmo. Ele consultava, e Deus respondia. Que comunhão maravilhosa, que privilégio grandioso, não é verdade? Perguntar a Deus e Deus responder com claramente assim, mas que coisa maravilhosa. E num determinado momento da sua vida, meu irmão, que ele não faz isso, ele cai, ele adultera, ele comete assassinato, ele dissimula, ele vai ao fundo do poço. Naturalmente, meu irmão, é o que acontece conosco também. Quando não consultamos a Deus, quando não buscamos a orientação da parte de Deus, quando não buscamos o direcionamento, nem o discernimento, nem o aconselhamento, quando não fazemos absolutamente nada disso, meu irmão, o pecado jaz à porta, bate com força e entra. Foi o que aconteceu com Davi. Se não bastasse isso, houve um tempo também, onde por algum motivo, sabe-se lá qual foi, Davi, meu irmão, que tinha toda a sua confiança em Deus, aparentemente, sendo rei segundo o coração, depois de ser liberto por Deus tantas vezes da mão de Saul, de ter visto feitos extraordinários, de ter matado o gigante Golias, como costumamos declarar sempre, meu irmão, num determinado momento da sua vida, por alguma situação tão pequena como nós, ele disse, eu devo contar quantos soldados eu tenho. Eu devo fazer o censo de Israel. E diz o texto bíblico que Satanás o incitou a fazer isso. Irmão, quando você decide não consultar mais ao Senhor, pode ter certeza que Satanás te ajudará. E ao que parece, Satanás estava ali, pronto para incitar Davi a fazer o que era contra a vontade do Senhor. O desenrolar da história, meu irmão, só revela isso. Agora, meu irmão, volte para cá. Você busca o conselho da parte de Deus? Você consulta o Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos? Você consulta o Senhor sobre todas as coisas? Esse Davi, meu irmão, pecador, que sabe quem é, que confessou o seu pecado, é aquele, meu irmão, que está reconhecendo neste salmo que ele precisa do aconselhamento de Deus. Porque se ele não tiver confiando na sua própria capacidade, no seu próprio intelecto, no seu desejo vil, ele não buscará a vontade de Deus. Então, no Salmo 38, irmão, mais uma vez, depois de descrever todo o seu pecado, toda essa
imundícia, que certamente chegava como diante de Deus, não como aroma suave, mas como algo terrível. Depois de ele reconhecer toda essa situação, o Salmo 38, ele diz: Deus, em Ti eu espero. Deus, não me desampare. Deus, Senhor, salvação minha. Um homem de Deus, meu irmão, pode cair terrivelmente no pecado, mas ele poderá encontrar graça de Deus confessando o seu pecado. Um homem de Deus pode errar muitas vezes o caminho a seguir, pode deixar de consultar o Senhor muitas vezes sobre o que deve fazer, mas no final, Deus poderá colocá-lo de volta no caminho de salvação. Deus poderá colocá-lo de volta no caminho que Ele propôs. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei como é que está a sua vida. Não sei quais escolhas você tem tomado. Não sei quais têm sido os seus dilemas. Mas uma coisa é certa, irmão. Se você busca orientação da parte de Deus, saiba que Deus está pronto para lhe oferecer todo o discernimento, todo o direcionamento, todo o aconselhamento que você precisa. Lembra de Lutero? Lutero foi aquele homem que no princípio da sua história, ele disse: olha, eu não sei quais são os caminhos de Deus para a minha vida, mas eu conheço o meu guia. Agora existe uma outra declaração de Lutero, mas agora mais para o final dessa circunstância, mais para depois dessa circunstância. E depois de ter acontecido todas as coisas que nós conhecemos acerca da reforma, ele disse: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Você quer discernimento? Você quer direcionamento? Você quer aconselhamento? A palavra de Deus fará tudo. É a palavra. É a palavra que nós negligenciamos em todo o tempo, meu irmão, que será suficiente para fazer todas as nossas veredas convergirem com os caminhos do Senhor. Como diz o salmista Davi no Salmo 25, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, mas para aqueles que guardam a sua aliança e os seus mandamentos. A tua palavra é que faz tudo. Amado irmão, não há segredos no relacionamento com Deus. Se você quer falar com Deus, ore. Se você quer que Deus fale com você, leia a Bíblia. Se você quer discernimento, direcionamento, aconselhamento, meu irmão, tudo precisa estar linkado com a palavra do Senhor. Mesmo nas nossas relações pessoais e interpessoais, meu amado irmão, se alguém for dar algum conselho, se alguém for dar algum direcionamento, se alguém for dar algum discernimento, ajudar você a discernir alguma coisa, tudo, meu irmão, precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Absolutamente nada pode estar fora da palavra de Deus, porque se estiver dentro da palavra de Deus, meu irmão, em busca da orientação nela, você será bem-sucedido. Nela. Medita de dia e de noite, e serás bem-sucedido. Palavra de Deus para Josué. Mas o que nos falta, irmão? O que nos falta na igreja moderna? Não nos falta louvor, não nos falta estratégias, não nos faltam muitas coisas. Mas o que tem faltado mais na igreja
é a palavra de Deus. É onde menos dedicamos tempo. Por isso, meu irmão, enquanto nós não debruçarmos sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus, jamais entenderemos a verdadeira orientação da parte de Deus. Estaremos, meu irmão, à mercê dos lobos, enquanto poderemos estar resguardados no braço do Supremo Pastor. Por quê? Porque você ainda não entendeu que é a palavra que faz tudo. Então, meu irmão, eu termino essa palavra citando o reformador francês João Calvino. Calvino certa vez declarou que, a não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, só a palavra, mais nada, apenas a palavra ilumine o nosso caminho, toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão se perder. O nevoeiro, as trevas, as sombras da vida, meu irmão, só se dissiparão se nós fizermos pela palavra de Deus. Então, meu irmão, seja qual for a sua necessidade, seja qual for a sua procura, seja qual for a sua dúvida, seja qual for, meu irmão, se levante e busque a orientação na palavra de Deus, e Deus te guiará em nome de Jesus. Como diz a palavra do Senhor, essa é a promessa de Deus para a sua vida, irmão. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Você crê nisso, irmão? Se você crê nisso, eu convido você a ficar de pé. Vamos orar. Eu quero que você coloque a sua vida na presença do Senhor. Coloque a sua vida. Quais circunstâncias têm abalado o seu coração? Quais circunstâncias têm trazido dúvida no seu coração? Coloque isso na presença do Senhor. Tenha o seu momento agora de oração, meu irmão. É um tempo especial, é um tempo de você colocar, sim, Deus, eu quero essa orientação. Eu quero toda essa orientação, todo esse direcionamento, eu quero esse discernimento, eu quero esse aconselhamento. Eu quero ouvir a voz do Senhor tão clara e evidente na palavra de Deus, como o próprio Davi, quando consultava o Senhor sobre o que ele devia fazer. Ó Deus querido, em nome de Jesus, olha para o teu povo, olha para nós, ó Deus, nós somos pequenos. Ó Deus, nós exercitamos a nossa fé de maneira tão pequena, que as circunstâncias da vida muitas vezes nos sufocam, ó Deus, nos levam a uma dúvida que nós não precisaríamos tê-la, nos levam realmente, ó Deus, querer sair dos caminhos aplanados do Senhor, porque parece que fora dele tudo é melhor, tudo é mais abundante, tudo é mais vivo, mas não, Deus. Os caminhos que o mundo pode proporcionar, os caminhos que Satanás pode indicar, os caminhos que os meus desejos querem entrar, são caminhos que muitas vezes, ó Deus, são de morte. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós como ovelhas, precisamos do pastor. Nós como ovelhas, precisamos que o Senhor nos dê água para beber, alimento para comer. Nós precisamos que o Senhor nos guie aos pastos verdejantes. Nós precisamos que o Senhor nos auxilie quando cairmos e tropeçarmos em alguma pedra. Sem o Senhor, ó Deus, nada podemos fazer. Nós precisamos da Tua orientação, Senhor. Nós precisamos da Tua direção. Nós precisamos do discernimento que o Espírito Santo dá. Nós precisamos de todo aconselhamento que o Senhor dá. Ó Deus, que seja real, que seja vivo, que seja claro, que seja evidente em nós todas essas verdades pela palavra. Porque na palavra, Deus, o Senhor faz tudo isso. O Senhor cuida do teu povo.
Que nós possamos ver a palavra de Deus como um mapa que vai nos conduzir à Nova Jerusalém. Que nós possamos ver a palavra de Deus como a lâmpada que nos conduzirá pelos caminhos de paz. Que nós possamos ver a palavra sim como um alimento sólido que precisamos para que não percamos, ó Deus, o melhor de Deus. Deus, toma o teu povo nas tuas mãos e ajuda-nos. Seja no passado, nos dias de Davi, seja no passado, nos dias de Lutero, seja, ó Deus, nos nossos dias. Os desafios espirituais são os mesmos, ó Deus. Há uma luta sendo travada em todo o tempo. E o que eu clamo ao Senhor, ó Deus, é que o Espírito Santo de Deus traga libertação ao que está cativo. A minha oração, ó Deus, é que o Espírito Santo de Deus traga orientação para aquele que está perdido. A minha orientação, ó Deus, é que o Senhor possa realmente cuidar do teu povo. E que nós possamos sentir esse abraçar, esse conduzir, essa proximidade do Senhor, ó Deus, para que diante dos tempos maus que estão prestes a sobrevir sobre nós, este mundo que jaz no maligno e que quer trazer toda a sua força sobre nós, nós possamos resistir, porque estamos firmes na palavra de Deus. Por isso, ó Deus, fortifica-nos pela tua palavra. Essa foi a oração de Jesus. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Que nessa palavra, ó Deus, nós encontremos toda a orientação divina para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, povo escolhido de Deus, povo orientado, repleto de discernimento, direcionamento e aconselhamento da parte de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.